Disse Jesus: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Os nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 2 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, que diz exatamente assim: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. No Evangelho de hoje, apenas neste versículo que acabamos de ler, a palavra permanecer, ou suas declinações, suas variações, aparecem 4 vezes. Porém, o que significa permanecer em Cristo? Como viver essa realidade de permanecer em nosso cotidiano? Permanecer seria apenas orar, fazer boas ações, dizer-se crente em Deus? Vamos recorrer à primeira carta de João para responder estas perguntas. Pois bem, João nos dá algumas informações importantes. A primeira é a seguinte: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amar, neste contexto, significa desejar o bem, buscar o equilíbrio e a paz com as outras pessoas. A segunda informação é esta: se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, testemunhar com a própria vida é confessar publicamente. São as atitudes, o modo de viver, de falar, de se portar. Não se trata propriamente de falar em público que Jesus é o Filho de Deus, mas viver publicamente, imitando e seguindo o Filho de Deus. E uma terceira informação é esta: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Temos um quadro mais completo agora: o amor ao próximo, ser um testemunho e viver no amor. São 3 elementos a respeito de permanecer. Vemos então que permanecer não significa algo estático. Aparentemente é algo estático, permanecer, ficar, continuar, ficar ali paradinho, mas não é isso. Não é ficar parado esperando o fruto dar por si só. O fruto é consequência do esforço. Portanto, temos 2 lições. Permanecer é agir demonstrando e vivendo o amor, imitando a Cristo e seguindo-o. Permanecer é relacionamento. Note que há uma relação muito próxima entre permanecer, amar e servir. Não é possível permanecer sem se relacionar com Deus ou com o nosso próximo como expressão do amor que temos recebido de Deus. Vejamos as palavras de Cristo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui está estabelecida uma relação mútua, uma relação de dependência, uma relação que preza pelo equilíbrio. Não é possível vencer sozinho, não é possível prosseguir sozinho, não é possível frutificar sem estar ligado à videira, a videira verdadeira. Especialmente neste tempo, quando tem crescido o fenômeno dos desigrejados, daqueles que encorajam o cristianismo divisionista, daqueles que seguem pastores de carne e osso e não a Jesus, o verdadeiro e bom pastor, essa palavra se faz necessária. O fruto é a consequência de permanecer. Virão dias de sol e chuva, pragas tentarão devorar a lavoura, mas quem permanece na videira, permanece apesar de, porque a videira é quem o sustenta, o alimenta, poda e provê o seu crescimento. Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar o nosso devocional de hoje. Ore comigo, ore assim: meu Senhor e Salvador, obrigado por este dia. Estamos gratos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. A palavra da reflexão de hoje nos encoraja e nos mostra a necessidade de permanecer em ti. Senhor, como é difícil permanecer. Às vezes nos sentimos abandonados, entregues à própria sorte, queremos agir conforme a nossa vontade. Porém, aprendemos que nada podemos fazer se não estivermos ligados em Ti. Nos ajuda a permanecer
nos ajuda a crescer, a dar frutos, e que esses frutos possam ser vistos por outras pessoas através do nosso testemunho de vida. É o que te pedimos, Pai. Atende a oração de todos que oram comigo neste dia e nos concede um dia de paz, em nome de Jesus. Meus amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera, reconheçam a Deus e busquem nele a solução para as suas necessidades. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã. Você já parou para pensar se tudo o que tem pedido a Deus é realmente o que está precisando? E mais, se o que espera receber te aproximará ou afastará de Deus? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 8 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e versículo 7, que diz exatamente assim: E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus havia libertado o povo da opressão do Egito. Os guiou pelo deserto até a terra prometida. Quando lá chegaram, a terra foi dividida e cada tribo recebeu a sua parte, e então se estabeleceram. Eles haviam recebido as orientações necessárias para uma vida correta e digna diante de Deus, porém, com frequência falhavam em corresponder a essas orientações. Após vários momentos de oscilação entre obediência e desobediência, o povo rejeitou Deus. Essa rejeição, porém, não foi na completa separação dele, mas quando pediram um rei. E qual foi o problema disso? Israel deveria servir de exemplo às outras nações. Conforme as prescrições divinas, suas atitudes deveriam refletir um padrão de vida elevado, diferente daqueles povos que habitavam a mesma região e eram governados por reis despóticos. O fato de Israel pedir um rei implica que eles abdicaram do governo teocrático, ou seja, do governo de Deus, para o governo monárquico, onde o rei, onde há um soberano, um rei. E isto acarretou, entre outras coisas, em altos impostos, e a concentração do poder estaria legada, estaria nas mãos de uma pessoa, não mais de Deus, ainda que Deus estivesse governando e escolhendo quem seria o rei. Porém, foi nesse momento que Israel entrou num caminho completamente diferente daquele que Deus tinha pensado. Israel começou a caminhar para um contexto repleto de problemas, o que culminou na divisão do reino e, por fim, no exílio. Deus, o Senhor da história, governa soberanamente, ainda que aqueles a quem criou os rejeite. Por vezes, não compreendemos que nossas ações, em muitos momentos, são contrárias à vontade de Deus. Por isso, cabe uma pergunta aqui. O que você tem pedido a Deus? Você já parou para pensar se isto que você está almejando tanto aí do fundo do seu coração, que você tem pedido, chorado, clamado, você já parou para pensar se isso realmente vai te levar para mais perto de Deus ou se vai te levar para mais longe? Será que o seu desejo não está sendo confundido pelo seu orgulho? Precisamos nos fazer perguntas. Poderíamos citar provérbios e mais provérbios para exemplificar isso, mas a questão é: você tem consultado a Deus antes de tomar suas decisões? Se sim, você tem feito o que Ele quer que você faça? Estejamos atentos para não tomarmos decisões que nos afastem de Deus. Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar a reflexão de hoje? Ore comigo, ore assim: Senhor, muito obrigado por este dia. Queremos te pedir perdão pela nossa ignorância. Às vezes, na ânsia de conquistar algo que aos nossos olhos parece bom, esquecemos de ti e do próximo e passamos a olhar apenas para nós mesmos.
permitimos que nosso orgulho cresça e nos perdemos em nossos desejos. Mas cremos na tua soberania e por isso desejamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Traz à nossa memória a tua vontade e nos mostra o que de fato é bom para cada um de nós. Faz a tua obra em nossas vidas e nos encaminha para um dia de paz, em nome de Jesus. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera, reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 6 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 5, que dizem exatamente assim: Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quando nos convertemos ao Evangelho, somos acolhidos em determinada comunidade de fé. Passamos a conhecê-la melhor através dos momentos de estudo e outros encontros. Com isso, vamos sendo inseridos à nova realidade da igreja. Naturalmente, cria-se um respeito maior ao pastor principal, o bispo ou ao presbítero, dependendo da organização da igreja. No entanto, há algo que aprendi muito cedo sobre essa relação da ovelha e do pastor, e quero compartilhar com vocês. Os meus pastores, eles se chamam Maurício, Keila e Cláudio Manuel. O responsável pela liderança pastoral é o Maurício, o reverendo Maurício Amazonas. O nosso primeiro contato, quando ainda estava afastado do Evangelho, foi bem estranho. Era um culto do Natal e os últimos ajustes estavam sendo realizados no templo para a celebração, quando de repente ele chegou e mudou toda a organização ao seu próprio modo, deixando do seu próprio gosto. Naquele momento, eu achei aquela atitude muito ríspida, mas anos depois, enquanto conversávamos, ele me explicou por que tinha feito aquilo e cheguei à conclusão que ele estava correto. A maneira como ele dispôs as cadeiras pelo templo possibilitou que todos pudessem ter a mesma visão da peça teatral do Natal e da celebração que ocorreu em seguida. Porém, aquela percepção que tive anos antes foi a que perdurou por um tempo, né? Então, foi a imagem que eu guardei dele e não foi boa. Porém, graças a Deus, eu tive a oportunidade de compreendê-lo, de ouvi-lo, de ouvir a sua justificativa. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que pastores, pastoras e também os irmãos em Cristo, eles não são perfeitos. Às vezes, temos a sensação que os pastores, isso na maioria das igrejas ou em todas as igrejas, os pastores devem ser perfeitos. Queremos que eles não erram, que são pessoas até melhores do que nós e mais importantes no reino de Deus. Mas não, eles são seres humanos, de carne e osso, igualzinho a eu e você. No texto que lemos, o apóstolo Paulo está combatendo as divisões na igreja de Coríntios. Justamente por isso. Quem era Paulo? Quem era Apolo? Homens falhos, pecadores. Eram homens. E por que eu trago esse assunto à tona? Porque, às vezes, a sensação que nós temos de que os nossos pastores precisam ser perfeitos não nos deixa espaço para que eles errem. E aí a gente acaba condenando eles
no primeiro erro ocorrido, a gente condena eles. Isso acontece. Então, esse assunto é importante a gente refletir, é por isso que ele está no devocional de hoje. Há uma frase que diz mais ou menos assim: quem sai da igreja por causa do pastor, nunca entrou lá por causa de Jesus. É óbvio que essa frase, se aplicada em qualquer contexto, vai gerar muito problema. Mas, via de regra, a gente não entra na igreja por conta do pastor. O pastor pode até nos conduzir no sentido de orientar, de nos falar sobre Jesus, sobre aquilo que ele tem preparado para nós, né? Sobre a salvação da nossa vida, sobre a eternidade. Mas o motivo maior e real, né, de nós entrarmos e ficarmos numa determinada comunidade de fé é Jesus. Eu amo os meus pastores, eles são muito importantes para mim. Se hoje consigo trazer mensagens diárias, foi porque eles me ajudaram em muitos momentos e continuam me ajudando. Mas nós seguimos a Jesus. Eu estou com eles enquanto eles estiverem com Jesus. Somos todos de Cristo. O nosso propósito é com o reino de Deus. Então, que nós hoje, né, possamos refletir sobre o fato de que os pastores não são perfeitos. Eles são pessoas, são seres humanos, eles erram, eles se arrependem, eles choram, eles têm sentimentos, né? E é por isso que nós precisamos ter esse espaço, né? Quebrar esse laço de perfeição, para que quando eles errarem, nós possamos também ajudá-los, né? Nós possamos ouvi-los, né? Nós possamos procurar entender por que determinada ação, por que determinada maneira de falar. Isso é muito importante e isso me ajudou muito, porque logo no início eu já comecei a minha vida com Cristo, conseguindo corrigir essa percepção errônea que todos nós temos em algum momento, e posso hoje ter uma relação muito tranquila com os meus pastores. Amém? E hoje te convido para refletir sobre isso. Que Deus te abençoe. Mas antes de encerrar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Então, ore comigo, ore assim: Senhor, te agradecemos por este dia. Na reflexão de hoje, tu nos alerta para a necessidade que temos de não achar que nossos pastores são pessoas perfeitas, porque não são. Eles erram, eles falham, mas isso não os diminui, apenas mostra que eles também são humanos. Nos ajuda a compreender a nossa humanidade, as nossas limitações. Quando não nos compreendemos, também não poderemos entender o próximo. Obrigado, porque é através dos pastores e pastoras humanos que tu arrebanha o teu povo. Eu oro por mim também, Pai, porque estou caminhando para o ministério pastoral. Que tu tenha misericórdia e me fortaleça em minhas fraquezas. Me usa no teu reino. Pai, atende a oração de todos que elevam a ti as suas petições e nos concede um dia de paz, em nome de Jesus. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 1º de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 46, versículo 5, que diz exatamente assim: Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José foi um homem que sofreu algumas injustiças.
quase foi morto por unanimidade entre seus irmãos, depois foi vendido a mercadores ismaelitas e que depois de algum tempo, já estando no Egito, o venderam a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Porém, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, o qual tornou José administrador dos seus bens. No entanto, mais uma vez, José foi injustiçado, após ser acusado pela mulher de Potifar com as seguintes palavras: "Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa." Contudo, a história era exatamente o contrário disto. Mesmo assim, ele foi encarcerado junto aos demais prisioneiros do rei. A narrativa sobre a vida de José estende-se por vários capítulos do livro de Gênesis e pode-se perceber a fórmula: o Senhor estava com ele. Na prisão, José interpretou sonhos e previu tempos de bonança e escassez que estavam prestes a acontecer, e por esta razão tornou-se governador. Os tempos de bonança chegaram, foram 7 anos. Os tempos de escassez também foram 7 anos. E foi justamente durante esse período de escassez que seus irmãos, aqueles que haviam vendido, vieram de Canaã, onde eles moravam, para comprar comida no Egito. E José os reconheceu, os ajudou e depois revelou que ele era José, o irmão que eles haviam vendido e dado por morto há muitos anos. Porém, como compreender que uma injustiça foi revertida a ponto de tornar-se algo benéfico? Este foi o entendimento de José. Não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não é compreensível a muitas pessoas quando alguém injustiçado perdoa, abençoa, bendiz a quem lhe ofendeu ou feriu. Isto não é natural, acreditam. Estão acostumadas com olho por olho, dente por dente, ou quem tem com quem me pague, a mim não deve nada. Ou ainda apoiam pessoas que se julgam servas de Deus, embora declarem abertamente um sentimento de felicidade com as injustiças históricas. Você é capaz de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você entende que Deus tem um propósito para todas as coisas? Não falo de aceitar as injustiças como algo normal. Não, não é isso. Falo de não maldizer aquele que pratica a injustiça e, ao invés disto, buscar em Deus o conforto, sendo-lhe fiel. A nossa fé é provada nestes tempos e isto nos ajuda a ser perseverantes. Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar o nosso devocional, para encerrar a nossa reflexão de hoje. Ore comigo, ore assim: Deus de graça e misericórdia, obrigado por este dia, obrigado pela nova oportunidade que temos de te servir. A palavra de hoje nos fala sobre injustiças, e quantas injustiças temos visto, Senhor. É a injustiça em virtude da cor da pele, da condição social, do cargo exercido. São muitas e tu conheces todas elas, Pai. Em nossa força e vigor não podemos acabar de uma vez por todas com isso, mas recorremos a Ti para que nos ensine a lidar com essas situações e a partir disso promover novos modelos sociais. Sabemos que a injustiça não se combate sendo justiceiro, mas denunciando aqueles que cometem as injustiças para que eles não fiquem mais impunes. Nos dá ousadia e confiança na força do Teu poder, para que não limitemos a nossa vida a chorar e lamentar pelas injustiças, mas para condenar aqueles que cometem as injustiças e defender aqueles que são injustiçados. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Atende a oração também de todos que oram comigo, que estão colocando os seus motivos, as suas petições neste dia, Pai. E nos concede um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã.
Se Deus o convidasse nesse exato momento para avaliar as intenções do seu coração, os pensamentos que têm percorrido a sua mente, as suas ações para com aqueles que estão à sua volta, será que Deus ficaria satisfeito? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 5 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se no Salmo 51, capítulo 10, que diz exatamente assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Hoje eu quero refletir com você sobre as nossas atitudes, sobre as atitudes que precisamos tomar diante de Deus em relação à nossa condição como pecadores e pecadoras. É normal nós querermos nos livrar de algumas ações que consideramos desnecessárias e que parecem nos acompanhar diariamente. No entanto, devido à nossa separação de Deus por conta do pecado, precisamos nos achegar a Ele constantemente em busca do perdão, pois é isto que nos condiciona e prepara para seguir em frente. No texto de hoje, o salmista pede a Deus duas coisas. A primeira é que Deus crie nele um coração puro. Mas qual é a concepção de coração empregada pelo salmista? Pois bem, o termo original do hebraico e traduzido para o português, que a gente entende por coração, é a palavra leb, e ela significa mente, vontade ou coração. É uma referência ao interior do ser humano. Portanto, o salmista compreende o coração como o centro da vontade humana. Sendo assim, ele não pede um coração puro num sentido romântico, mas que a sua vontade seja purificada, ou seja, limpa. A segunda coisa que o salmista pede é um espírito estável. Em outras traduções, você pode encontrar também um espírito inabalável ou espírito reto. Numa tradução livre, podemos também ter a seguinte formulação: um espírito firme. Embora as 4 palavras estável, inabalável, reto e firme não sejam sinônimas, elas apontam para uma mesma direção. O salmista deseja ser agraciado por Deus com equilíbrio espiritual. Ou seja, o salmista está incomodado pelo fato da inconstância causada em virtude da existência do pecado na vida dele. Você se sente que é inconstante espiritualmente? Você oscila com frequência em momentos de adoração, louvor e leitura das Escrituras, e nesses momentos você sente que está mais perto de Deus e Ele de você. Porém, como que da água para o vinho, todas as certezas são desfeitas e você esfria novamente? Qual é a solução para isso? Pois bem, parece mais simples do que imaginamos. O Salmo 51 foi escrito por Davi após ele ser repreendido pelo profeta Natã em relação ao seu adultério cometido com Batseba. Davi apresenta seu arrependimento e pede a Deus que ele trate com misericórdia. Sendo assim, a nossa atitude em busca de equilíbrio espiritual é o reconhecimento constante da nossa condição pecadora e, em virtude disso, que nos arrependamos na mesma medida. Às vezes, a gente até entende que precisa melhorar, que há situações e atitudes que precisam ser corrigidas, mas não queremos perder tempo com isso. Ou então vamos deixando para tratar quando sobrar um tempinho. Ou seja, nunca sobra tempo. A gente nunca trata essa situação, aquilo que está errado. Então é preciso enfrentar a nós mesmos para buscar esse equilíbrio. O desafio é pessoal. É reconhecer que as nossas ações e intenções são carregadas de pecado e por isso precisam ser purificadas. É aceitar que não conseguiremos nos manter equilibrados espiritualmente se não for na força que provém de Deus. É na misericórdia de Deus que nós encontraremos o equilíbrio. Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar o nosso momento de hoje, nosso momento de reflexão. Ore comigo, ore assim. Senhor,
Agradecemos por tua misericórdia em nossas vidas. Nesta manhã, queremos te apresentar as nossas ações, tudo aquilo que temos feito. Avalia cada uma delas e julga se elas correspondem à tua vontade, Senhor. Sonda o nosso coração e examina cada intenção. Percorre os nossos pensamentos e verifica o que precisa ser transformado e faz a tua obra em nossa vida, Pai. Para nós, seres limitados, a tua vontade é a única capaz de nos moldar e de nos mudar completamente. Cria em nós um novo coração e nos agracia com oportunidades para o crescimento espiritual. Nos usa para a tua glória, Senhor. Atende a oração de todos que estão elevando a ti as suas petições e nos encaminha para um dia de paz, em nome de Jesus. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e poder que me salva, a minha torre alta. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Os nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 4 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se no livro dos Salmos, capítulo 62, versículos 1 e 2, que dizem exatamente assim: A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Uma das metáforas mais lindas a respeito de Deus é a metáfora da rocha. Ela é utilizada em 13 versículos nos livros dos Salmos e apenas em 2 ocasiões não se refere à salvação, livramento ou abrigo. Quando eu morei em Pesqueira, uma pequena cidade do interior de Pernambuco, que na época tinha cerca de 60 mil habitantes, eu residia na rua Novo Horizonte, sem número, no loteamento Zé Rocha. A rua era um pouco enladeirada e de lá podia contemplar, a qualquer momento do dia, as grandes rochas que se estendiam, formando uma belíssima paisagem. Neste tempo, não estávamos em boas condições financeiras. O loteamento ainda não possuía energia elétrica e água encanada. Por conta disso, fazíamos fogueiras para abrandar o frio, e em meio às conversas que geralmente tinham como tema o poder de Deus sobre a criação, a lua brilhava intensamente. As estrelas pareciam ter sido colocadas à mão, cada uma delas. O céu parecia não ter fim. Particularmente, gostava de imaginar que Deus era a força que sustentava as rochas, que se estendiam e se perdiam, onde não mais era possível encontrá-las de onde observava. Vindo de uma criação religiosa numa igreja pentecostal tradicional, onde tudo era pecado e Deus se restringia à salvação de almas, enquanto o corpo lutava por si só para vencer o mundo inteiro, me perguntava se aquele Deus era diferente deste sustentador da rocha. Esse se revelava de modo belo e majestoso. O encontrava no verde das árvores que embelezavam as rochas. Percebia-o no céu, nas estrelas, na lua, na escuridão, na densa escuridão. Enquanto aquele era um mero regulador moralista. Tal qual lemos nos versos de hoje, ao olhar aquelas rochas, eu encontrava paz e certeza de segurança. Se Deus poderia sustentar as rochas, não poderia sustentar também a mim? Se podia manter o verde das árvores, não poderia fazer-me florescer também? Se podia dar às estrelas o brilho correto e posicioná-las conforme a sua vontade, não poderia olhar para mim enquanto fazia isso?
Nesse exercício diário, eu encontrava esperança e me sentia animado para seguir em frente. Olhar para a rocha e perceber Deus, olhar as árvores, o céu, as estrelas, a lua, o sol e perceber Deus é ampliar a noção que temos de um Deus que por vezes está restrito aos ritos e às paredes de um templo. Os ritos são importantes. O próprio Jesus foi batizado e realizou a Eucaristia com os discípulos. O templo é importante como local de aprendizado, de louvor, de adoração. É a representação e antecipação do povo que louvará a Deus eternamente. Mas estar com Deus, andar com Ele, conversar com Ele, falar dele para as outras pessoas, sentir-nos sustentados por Ele, como Ele sustenta as rochas, os céus, os mares, não tem preço. Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar o nosso devocional? Ore comigo, ore assim. Senhor, muito obrigado por este dia. Estamos gratos por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos declarar que Tu és o nosso Senhor, o nosso sustentador. Tu és a nossa rocha. Não desejamos crer em nossas forças, porque somos falhos e limitados. Te pedimos que nos proteja, que nos livre do maligno, que nos orientes. Nos dê abrigo. Nos ajuda, Pai. Atende a oração de todos que, neste momento, elevam a Ti as suas petições. Faz conforme a Tua vontade, Senhor, e nos encaminha para um dia de paz, em nome de Jesus. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã. Conta-se a história de um recém-convertido que chegou a uma igreja e foi conduzido à classe de catecúmenos da escola dominical. E a lição versava sobre o que o crente não pode. Por quase uma hora, o professor falou sobre os não pode. Ao término, perguntou se alguém tinha alguma dúvida. O irmão levantou a mão, meio timidamente, e perguntou: crente pode alguma coisa? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é 7 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24, que dizem exatamente assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Certo dia, eu perguntei ao meu pastor assim: o que é o livre-arbítrio? A resposta dele me pareceu dura. Eu levei algum tempo para compreender, mas cheguei à conclusão que esta é a maneira correta de compreendermos e respondermos a esta questão. Ele disse assim: veja só, é aquilo que nós queremos para justificar o que fazemos de errado. Porque para fazer o bem, ninguém precisa justificar nada. Você não precisa dizer que está fazendo bem. Não há lei para isso. Mas para justificar os erros, vale-se do livre-arbítrio. As palavras do apóstolo Paulo precisam ser refletidas da maneira correta. Afinal, afirmar que tudo é permitido não significa falar de permissividade, libertinagem ou qualquer coisa dessas aí. Vejamos então o que nos diz o Dom Robson Cavalcante em seu livro Igreja Comunidade da Liberdade. Portanto, liberdade é direito a opções. Obviamente, em contraste com ela, temos a repressão, que é um bloqueio ao exercício de livremente optar. Há uma tensão permanente entre a liberdade e a repressão. E a opressão seria, então,
a situação onde a falta da liberdade está instalada de forma sistemática. Contrasta-se a liberdade de um lado pela repressão e de outro pela permissividade. Esta se traduziria por um comportamento irresponsável que rompe sistematicamente com as normas. A sua consequência é a libertinagem, ou seja, o uso errôneo da própria liberdade. Como vivemos a liberdade da maneira correta? Jesus nos diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. No contexto em que ele aplicou essa frase, ele estava ensinando que, embora os judeus fossem os filhos de Abraão na fé, eles pecavam, inclusive querendo o matar, e, portanto, precisavam crer em Jesus para que pudessem ser libertos. É desta liberdade que o apóstolo Paulo está falando aos coríntios. A liberdade que provém de Deus, ou seja, do reconhecimento de que Jesus é o enviado de Deus, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela há, é o argumento do apóstolo. Se nos tornamos filhos de Deus, mediante Jesus, estamos livres. Logo, se livres por Jesus, vivamos livres para Ele, fazendo aquilo que Ele deseja. A certeza da liberdade nos conduz à ação consciente quanto àquilo que é de Deus. Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar nossa reflexão de hoje? Ore comigo, ore assim. Pai, obrigado pela liberdade que Tu nos concede. Podemos falar contigo a qualquer momento com a certeza de que estás a nos ouvir. Neste dia, refletimos que a verdadeira liberdade consiste em estar contigo e fazer a Tua vontade. Nos orienta e nos fortalece para que essa certeza não se desfaça dentro de nós em tempos difíceis. Estamos aqui e para Te servir. Nos encaminha para um dia de paz, em nome de Jesus. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã. De que maneira você se relaciona com Deus? Você reconhece as suas necessidades, sobretudo a de receber o perdão dos pecados que comete diariamente? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 3 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 41 e 42, que dizem exatamente assim: 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Devo, não nego, pago quando puder. É isto que costumam falar alguns devedores a seus credores, não é verdade? No texto que lemos hoje, 2 homens deviam quantias diferentes, mas nenhum dos dois possuía condições de efetuar o pagamento. Porém, o credor perdoou a dívida de ambos. Esta parábola está inserida no ensinamento de Jesus acerca de um fato bastante curioso. Jesus estava na casa de um fariseu. Sentado à mesa, conversava com este fariseu sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém e nas regiões vizinhas. Uma mulher chegou. Sua afeição era de tristeza. Ela trazia consigo um pequeno vidro com um perfume muito cheiroso. Ela entrou na casa do fariseu. Será que ela já o conhecia? Só Deus é quem sabe. Então, ela se dirigiu a Jesus e, sem hesitar, abaixou-se, colocou-se atrás dele e, não contendo as lágrimas, ficou a chorar aos pés de Cristo. O fariseu pensou consigo: mas esse homem não é profeta? Se ele fosse,
saberia que ela é uma pecadora. Enquanto o fariseu pensava nisso, a mulher enxugou com seus cabelos os pés de Jesus, que haviam ficado molhados por suas lágrimas, e depois os ungiu com o perfume que havia trazido. Jesus, percebendo o constrangimento causado pela situação e sabendo no que estava a pensar o fariseu, propôs essa breve história do credor e seus devedores que lemos no início. Em seguida explicou: cheguei aqui e você não me deu água para lavar os pés. Você não me saudou com um beijo. Você não ungiu minha cabeça com óleo. A mulher, porém, havia feito exatamente isso que o fariseu não tinha feito. Jesus então concluiu: os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Qual é a moral dessa história? Vejamos alguns detalhes importantes antes de chegarmos à conclusão. Temos no mesmo acontecimento o seguinte: um fariseu e uma pecadora. A parábola nos fala de 2 devedores e um credor. E por fim, Jesus relaciona amor e perdão. O fariseu se julgava religioso demais, quase um santo. A mulher, por sua vez, sem nem saber que estava sendo taxada de pecadora, num ato de humilhação, esteve aos pés de Jesus durante todo o momento. A moral é simples, mas transformadora. Quem reconhece a necessidade de perdão recebe o amor de Deus, sendo este a evidência de que estamos perdoados. Por outro lado, quem julga não precisar de muita coisa, ou quase nada, pouco também recebe. Não que Deus não queira fazê-lo, tá bom? Porque o pecado nos afasta de Deus, nos leva a caminhos tortuosos, mas o amor de Deus nos reconcilia com Ele mesmo através de Jesus. Pessoas perdoadas por Deus são pessoas que, embora não compreendam o pecado, reconhecem e buscam em Deus o perdão. Você se sente perdoado? Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar o nosso devocional de hoje? Ore comigo, ore assim. Pai, muito obrigado por este dia. Estamos iniciando mais uma semana e, na força do Teu poder, te pedimos que nos ajude a enfrentar as dificuldades que virão sobre todos nós. Nos ajuda com a Tua misericórdia, nos ajuda com a Tua paz, nos ajuda com a Tua esperança e, sobretudo, Senhor, nos ajuda com o Teu perdão. Te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão porque nós somos falhos, porque nós queremos fazer a nossa vontade, não a Tua, porque nós queremos fazer apenas o bem a nós mesmos e nos esquecemos de Ti, nos esquecemos do próximo. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos pessoas ignorantes muitas vezes, nós somos pessoas que queremos apenas o bem para nós mesmos. E nos afastamos de Ti, Senhor. Nos afastamos por muitas vezes. Então, Senhor, nos ajuda, nos perdoa, coloca em nosso coração a vontade de Te servir, Senhor, a vontade de estar aos Teus pés, a vontade de Te honrar, Senhor, a vontade de Te honrar com tudo aquilo que nós temos, que embora seja pouco, mas que seja para Ti, Senhor. Que as nossas forças sejam direcionadas para servir, que possamos entender que é desta maneira que encontramos a verdadeira vida, apenas em Jesus. Nos perdoa, Pai, nos perdoa de todas as coisas, de todos os erros que cometemos, até daqueles que não temos consciência. Traz à nossa memória a Tua esperança e a Tua paz. Nos preenche com Teu amor, Senhor, nesta semana, e nos dá hoje um dia de paz, em nome de Jesus. Atende também, Pai, a oração de todos que oram comigo nesta manhã. Que cada um possa sair daqui desse devocional fortalecido para vencer, para enfrentar, Senhor, os desafios deste dia. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, orem, medite, busque a Deus de forma sincera. Se você não se sente perdoado por alguma razão, peça a Deus o perdão.
Ele vai te perdoar. Ele vai te ajudar a reconhecer. Ele vai te transformar enquanto te perdoa, para que Ele possa te usar. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, em nome de Jesus. De que depende a sua alegria? Quero refletir sobre isso com você hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Os vídeos aqui do canal são postados diariamente às 5 horas da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. A nossa leitura hoje encontra-se na segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 12, e diz exatamente assim: Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. O dicionário define a palavra alegria da seguinte maneira: característica expressa em forma de júbilo, festa, prazer, estado de contentamento, felicidade. Para muitas pessoas, a alegria vem por meio de alguma coisa material. Para outras, é apenas na presença de uma outra pessoa que se sentem alegres. Há alguns ainda que dependem de meios químicos. E por fim, há também um grupo que não precisa de nenhuma das coisas citadas até agora. Eles são alegres porque vivem não pela própria força ou vontade, mas através da graça e misericórdia de Deus. Das definições que o dicionário nos fornece, nenhuma delas fala sobre a plenitude, sobre algo que tenha a capacidade de preencher completamente. Em contrapartida, o versículo que acabamos de ler nos fala de uma alegria completa. Esta alegria envolvia o cumprimento e o desenvolvimento de uma missão, isto é, a igreja a qual esta carta de João foi endereçada, ele orientou o seguinte: mantenham-se fiel naquilo que vocês já conhecem, amem uns aos outros e estejam atentos aos ensinamentos que não partem deste princípio. Porque para João, amar é cumprir os mandamentos. Porém, o que vemos na atualidade é o seguinte: compre isso, coma aquilo, faça aquilo outro, veja isto, tudo com a pretensão de nos deixar feliz. Com isso, tornamo-nos dependentes de algo e a questão é: quando não for possível ter isso, ainda seremos felizes? Neemias, um homem enviado por Deus para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém após o término do cativeiro babilônico, disse assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, após anunciar os seus últimos momentos de sofrimento e tudo aquilo que ele haveria de passar, falou assim a seus discípulos: agora vocês estão tristes, mas eu vos verei de novo e vocês se alegrarão, e essa alegria não será retirada de vocês. Dito e feito, após a ressurreição, quando Jesus se pôs entre os discípulos, eles quase não acreditaram por causa da alegria. Eles ficaram tão extasiados naquilo que eles estavam vendo a Jesus ressurreto que eles não acreditaram. E você? Você procura alegria? Procura felicidade? Você espera algo que lhe dê paz, que responda às suas dúvidas, que satisfaça um vazio que você já tentou de diversas maneiras preencher? Jesus é aquele que é capaz de nos dar uma alegria que não pode ser retirada por ninguém. E Ele está vivo, e a sua promessa permanece fiel. Uma alegria completa, só quem pode nos dar é Jesus, porque Ele é o motivo da alegria, e como permanece sempre fiel, não dependeremos mais de coisas ou pessoas para nos sentirmos felizes, alegres novamente.
Jesus é o único que pode nos dar uma alegria que jamais será tirada. Reflita sobre isso, que Deus te ajude. Vamos orar para encerrar nossa reflexão de hoje? Ore comigo, ore assim. Senhor, obrigado. Neste dia te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de levantarmos e com saúde te rendermos gratidão. Porém, meu Deus, não tem sido fácil, porque muitas coisas têm tentado roubar a nossa alegria. Temos enfrentado os dias e pessoas difíceis. Sentimos como se, de fato, a nossa alegria estivesse indo embora junto com os problemas. Mas sabemos que, mesmo em meio à dor, Tu estás nos animando a prosseguir. Tu estás nos fortalecendo, estás nos restaurando. Lembramos nesta manhã que Jeremias, enquanto lamentava por Israel, disse: quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Hoje, Pai, traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Fala ao nosso coração e se faz sentir presente durante todo este dia, Senhor. Renova a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria. Meu Deus, atende a oração de todos que oram comigo nesta manhã e nos encaminha para um dia de paz, em nome de Jesus. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam as suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã. Atualmente, há muitas propostas de projetos para a vida, morte e eternidade. Muitos apresentam diversos caminhos para alcançar a salvação. Porém, a verdadeira é a ensinada na Escritura. Você acredita nisso? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Os nossos vídeos são postados diariamente às 5 horas da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. A leitura de hoje encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12, e diz exatamente assim: E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os discípulos estavam começando a causar problemas. O grupo religioso dos saduceus, responsáveis pelo templo, quando souberam que Pedro e João haviam, em nome de Jesus, curado um aleijado, ficaram incomodados com tal feito e foram até o templo para prendê-los. Assim fizeram. Como a noite já se aproximava, enquadrou os discípulos e mandou-os para a cela, até que o dia amanhecesse, visto que não era lícito fazer julgamentos à noite, embora tivessem feito com Jesus. A sociedade atual está horrível, sempre pronta a julgar, apontar o dedo, apresentar uma verdade individual e, como já falei nesse vídeo aqui em cima, pronta a cancelar quem divergir. Impera um senso de infantilidade e insegurança, e para se afirmar, se degladiam entre acusações e mais acusações. Neste inteirinho está a Igreja, que tem sido mais objeto de discórdia que unidade. Apresenta um Cristo frágil e condescendente com um discurso de ódio a favor de mortes em massa, um Cristo que se alegra com a opressão e a repressão, um Cristo que clama por intervenção militar sob a falsa pretensa de encerrar de uma vez por todas com o comunismo, projeto segundo o qual o próprio Jesus, mesmo que de maneira anacrônica, incentivou. Não é esse o Cristo em quem devemos ser salvos. De maneira nenhuma. Estes ensinos extrapolam a realidade de viver em Cristo e para Cristo. A Escritura não apresenta nenhuma alegação, seja por parte dos discípulos ou do próprio Jesus, de algo desta natureza. No entanto, assim se tem pregado e muitos têm crido. E você? Irá sucumbir diante das novas propostas? Você não está pronto para sofrer por Cristo, mas é necessário. E agora? É preciso ter confiança e ousadia, coragem.
Não se deixe levar por estes ensinos que, indo além da Escritura, além de Cristo, ensinam e prometem diversas coisas, as quais não incluem arrependimento dos pecados, salvação, sofrimento, cruz. Tudo se resume no aqui e agora. Que eles vivam aqui e agora. A você, oriento. Fala e vive o que está em harmonia com a sã doutrina. É isso, nem mais, nem menos. Reflita sobre isso. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este momento. Que você possa aplicar esse momento, né, de reflexão no seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia muito mais do que propício para adorá-lo e para refletir sobre as necessidades da igreja, sobre a sua própria necessidade pessoal também. Então vamos orar para encerrar esse momento e ore comigo, ore assim. Senhor, a Ti dirigimos essa oração. Estamos agradecidos por esta oportunidade de juntos e unidos elevarmos os nossos corações e mentes em Tua direção. Te pedimos que nos ajude a discernir o que é ensino da Escritura e ensino humano. Nos orienta na direção do Teu reino, pois já sabemos que haveremos de passar pela cruz e pelo sofrimento por amor de Ti. Escuta o nosso clamor, neste tempo, nesta geração. Nos encoraja e desafia a pregar e viver por e para Jesus. Cremos que, se nele morremos, com ele ressuscitaremos. Se a nossa luz nesses tempos sombrios, Senhor. Atende a oração, Pai, de todos que oram comigo neste dia e nos encaminha para um dia de paz. Em nome de Jesus. Amigos e amigas, este é o dia que o Senhor já fez. Estejamos alegres em sua presença e sejamos animados pelo seu Espírito. Desejo a você um dia de paz. Amanhã estaremos de volta. Um abraço e até mais. A reflexão de hoje é dedicada à minha prima Andréa. Deus conhece as suas necessidades e lutas. Estamos em oração. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Os nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 26 de abril de 2021. E a nossa leitura encontra-se no Salmo 46, versículos 1 e 2, a parte A, que dizem exatamente assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos. Hoje eu quero refletir sobre 3 aspectos, a partir da leitura que acabamos de fazer. O primeiro é a respeito de Deus. Ao longo dos 11 versículos que compõem o Salmo 46, em 3 deles está escrito: Deus é o nosso refúgio. O objetivo do salmista é confirmar que não há outro refúgio a não ser Deus. O refúgio é um local para onde se foge quando pretende se esconder do perigo. Já o termo fortaleza nos remete a um abrigo militar utilizado nas guerras. Mas por que o salmista utiliza estas expressões? Porque é de refugiar-se que precisamos quando estamos em situações difíceis e de perigo iminente. O caminho para encontrar o conforto novamente é abrigando-se em Deus. Calvino disse o seguinte: o fiel deve aprender que a graça de Deus é suficiente. Portanto, embora a ajuda de Deus nos chegue de modo secreto e suave, como um riacho estreito, devemos desfrutar uma tranquilidade mais profunda do que se todo o poder do mundo fosse empregado de uma só vez para nos ajudar. Em segundo lugar, o salmista atribui a Deus a função de socorrer, isto é, de dar assistência, auxílio a quem está em necessidade ou, como está escrito, angustiado. O contexto do Salmo 46 é apresentado da seguinte maneira: se os montes tremerem, se a terra tremer, se ocorrer eventos cataclísmicos,
A cidade de Deus não é ou será abalada. Ainda que os reinos, povos, nações intentem dominar, a palavra que sai da boca de Deus os dissolve, ou seja, os aniquila, extermina. Vejamos o versículo 9. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Ou seja, Deus domina soberanamente. Em terceiro lugar, eu quero pensar rapidamente sobre a seguinte afirmação: por isso não temeremos. Ou seja, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, porque é o nosso socorro, por isso não temeremos. Mas como não temer diante da iminência do sofrimento, da dor? E a resposta é confiando em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que está escrito no versículo 10. E aqui cabe outra pergunta: como se aquietar diante do sofrimento e da dor? A resposta é, mais uma vez, confiando em Deus. Podemos ter razões sem fim para questionarmos o porquê de muitas coisas, mas, em contrapartida, há muito mais razões para permanecer confiando. Este é o Deus em quem nós cremos, meu irmão. Há acontecimentos que não podemos compreender. A dor e o sofrimento são humanos. Jesus as experimentou por nós e as venceu. Temos em Deus o nosso refúgio, a nossa esperança, o nosso consolo. E eu bem sei que você já conhece todas essas verdades, e por isso o meu objetivo com esta reflexão é reafirmar cada uma delas. Eu quero concluir esta breve reflexão recitando o Salmo 119, versículo 114, que diz assim: Tu és o meu refúgio e escudo, espero na tua palavra. Façamos disto nosso pensamento e oração. Perto está o Senhor. Vamos orar? Ore comigo, ore assim: Senhor, sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao Teu controle. Nesta oração apresentamos Andréa, Senhor. Ela tem Te servido e Te honrado com a sua vida e testemunho. Nestes dias difíceis, sabemos que Tu tens estado com ela, acalmando o seu coração e lhe concedendo paz. Pedimos que permaneças ao seu lado durante todo o tempo, Pai. Refletimos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e verdadeiramente cremos nisto. Ainda que a dor nos faça chorar, que o cansaço tente nos desmotivar, temos a quem recorrer, a quem buscar. Pedimos a Tua ajuda. És poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Atende ao nosso clamor por Andréa. Ouve a nossa oração e restabelece a saúde e o vigor de Andréa, Senhor. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amigos e amigas, essa foi a nossa reflexão de hoje. Desejo a todos uma boa semana, especialmente a Deinha, minha prima, minha irmã. Que Deus te abençoe. Nós estamos em oração e estamos com você, tá bom? Deus te abençoe a sua vida e continue lhe fortalecendo. A todos, uma ótima semana. Que Deus também abençoe a todos e tenham um dia de paz. Em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Os nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 27 de abril de 2021 e a nossa leitura está no livro do Gênesis, capítulo 15 e versículo 1,
que diz exatamente assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Deus prometeu muitas coisas para Abraão. Ele pessoalmente prometeu que faria o nome de Abraão grande, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 2, que Abraão teria inúmeros descendentes físicos, conforme capítulo 13 e versículo 16, e que ele seria o pai de uma multidão de nações, conforme capítulo 17, versículos 4 e 5. Deus também fez promessas a respeito de uma nação chamada Israel. Uma outra provisão na aliança abraâmica é a que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão, conforme Gênesis 12, versículo 3 e capítulo 22, versículo 18. Esta é uma referência ao Messias, que viria da linhagem de Abraão. E isso aconteceu através da aliança que Deus estabeleceu entre ele e Abraão. O termo aliança no hebraico é traduzido pela palavra berit, e basicamente significa compromisso. Um compromisso estabelecido em diferentes tipos de relacionamento, com a noção de que os membros desta berit criam laços de pertença mútua, equidade e corresponsabilidade, ou seja, ambos devem cumprir com aquilo que foi estabelecido. Contudo, Abraão era de carne e osso, como eu e você. E por esta razão esteve sujeito às mesmas tensões que enfrentamos quando sentimos o peso do desafio à obediência divina. Para Abraão era uma novidade o fato de um Deus que se comunica diretamente com o ser humano. Na região do Antigo Oriente, por onde Abraão viveu e peregrinou, os deuses eram entalhados, esculpidos. Cada cidade possuía seu próprio Deus, e estes eram responsáveis, cada qual, pelos acontecimentos e regimento da vida. O contexto vivido por Abraão, do ponto de vista das dúvidas e questionamentos, não difere do nosso. Abraão é tido por pai na fé, não porque a sua fé era inabalável, mas porque, apesar de momentos de dúvida, como por exemplo no diálogo que sucede o versículo que lemos hoje, em que o autor narra duas perguntas feitas por Abraão, e é possível perceber sua sinceridade, e em seguida Deus o responde e diz assim a ele: olha, agora olha para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E aí, o que acontece em seguida? Abraão creu. E o versículo diz: e Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Ou seja, o contexto é o mesmo. Dúvidas, perguntas, como Deus responde. E Abraão crê. E esse deve ser também o nosso exemplo de fé. O exemplo de fé de Abraão é nesse sentido. Ele não fez as coisas de uma maneira sem perguntar, sem procurar entender como seria, como aconteceria. É óbvio que quando Deus diz a Abraão: olha, a tua descendência será como as estrelas do céu, é óbvio que Deus estava mostrando a si mesmo a soberania dele diante de Abraão, um homem de carne e osso. Deus mostrou a si mesmo na conjectura do mundo, né? Na forma do mundo. Olha, Abraão, se você consegue contar as estrelas que estão no céu, e eu imagino pessoalmente um céu estrelado, azul, aquela noite em que o céu estava repleto de estrelas, e Abraão olhou de um lado para o outro, e nesse contato ele apenas pôde crer diante de tamanha soberania de Deus. E é o que é que acontece? Por vezes, para nós, o tempo de Deus é demorado, arrastado e às vezes até atrasado. Essa é a nossa concepção, mas não. Há de se cumprir o que Deus prometeu. Não há falha no tempo, nem em quem prometeu. Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar o nosso devocional de hoje, o nosso momento de reflexão. Ore comigo, ore assim. Meu Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por este dia.
Conheces o meu coração e sabes das muitas vezes em que me angustio pensando que estás atrasado ou demorando. Me perdoa, Senhor. Me ajude a ter contentamento naquilo que já tens me dado e trabalha no meu coração, modificando tudo que for necessário para que eu aprenda a te servir melhor e possa estar aprendendo sempre mais e mais de ti. Direcionar os meus passos enquanto espero na tua vontade. Me ajuda a persistir e permanecer. Põe nos meus lábios cânticos de alegria e de esperança, Senhor. Me ajuda na minha fé. Essa é a minha oração. Senhor, atende a oração de todos que oram comigo nesta manhã e nos encaminha para um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude nesse dia. Fique na paz e até amanhã.